Escritórios de Advocacia e Inviolabilidade. É um tema muitíssimo importante para a nossa advocacia. Anunciamos a palavra do coordenador do evento, doutor Nabil, agora que o bicho vai pegar, Acaram Bochor, acho que é isso, né? Bachur. Bachur, presidente da Comissão de Sociedade e Advogados do AB de Santana. Doutor, o senhor tem a palavra. Obrigado, mestre, nosso xerife. Inicialmente, doutor Vieira, eu quero agradecer ao AB Santana, ao doutor Peter, principalmente ao senhor, que hoje a prerrogativa é existente, é tão fortalecida aí na OAB Santana, porque devido ao seu grande embate nessa história aí pela prerrogativa. Então nós que somos jovens advogados, nós temos que agradecer aí por essa sua história na prerrogativa. E também agradecer aos demais presidentes de comissão, também a toda a diretoria da OAB Santana, doutor Prita, que é o nosso presidente, doutor Vieira, que é o nosso vice-presidente, que é mais conhecido como nosso xerife. Nós temos que agradecer também a doutora Riva, a doutor Ivone Pedro, a doutora Carol Zampellini e aos funcionários também da OAB, porque é o que fazem também, ajudar a carregar e tocar o piano, né? E com isso nós temos também que agradecer ao doutor Felipe Fagotti, que é presidente da Comissão de Direito Penal e Processo Penal. Nós temos que agradecer aqui a doutora Ana Carolina Rosendo Barranqueira. Tá certo, doutora? Eu peço, tá certinho, que ela é presidenta da Comissão da Jovem Advocacia, e o doutor André Lozano Andrade, que é presidente da Comissão de Prerrogativas, todos eles da OAB Santana. Não quero aqui agradecer. O currículo aqui deles é gigante, é enorme, então nós temos que agradecer aqui pelos trabalhos que eles vêm efetuando nas suas comissões, que é algo que eu quero aqui agradecer aqui pela nossa comissão, né, e também agradecer a doutora Fernanda Ors, da Comissão de Sociedade de Advogados, aí pelo brilhante trabalho que vem efetuando. Eu que agradeço pela oportunidade, doutor Nabil. E agradecer a todos os presentes, que é para a gente poder fazer uma boa live, um bom bate-papo, um bom trabalho aqui. Doutor Vieira, agradeço. Precisava também o nosso querido Felipe. Você não falou desse menino? Não, doutor, sim, Felipe Fagotti foi o primeiro. Foi o primeiro? Então tá. Não, beleza. Eu acabei esquecendo a diretoria, doutor Peter, doutora Riva, doutora Carol, doutor Ivonei, mandaram um grande abraço a todos vocês. E queremos, a diretoria, agradecer a todos vocês, doutor Felipe, doutora Ana, doutor Nabil, doutor André, doutora Fernanda, pelo belo trabalho que vem fazendo para a nossa OAB. Sem vocês, sem as comissões, a OAB não anda. Quero agradecer também a todos aqui que estão participando. Então, agora daremos o início à palestra. E podemos, doutor Nabil, passar a palavra para quem você deseja primeiro. De sua preferência. Não, na verdade, aqui nós fizemos uma reunião, né, inicial, e fizemos um sorteio. Na verdade, foi escolha. E a doutora Ana, ela voluntariamente, de uma maneira discutida entre nós presidentes, que ela iria iniciar isso, exato, aonde que ela, aí pela brilhante trabalho que ela vem realizando aí pela Jovem Advocacia, acho que nada melhor do que iniciar aí os trabalhos aí com ela. Aí, doutora Ana, a senhora está com a palavra. Obrigada, doutor Nabil.
Achei que essa escolha ela foi bem de livre e espontânea vontade, viu? Mas boa noite a todos, é uma honra estar aqui. Eu vou cumprimentar o doutor Vieira, a doutora Riva, a doutora Carol também que está aqui, estou vendo ela por aqui. Vou estender esses cumprimentos ao presidente, doutor Peter. É uma honra sempre estar com vocês. Quero agradecer ao meu querido e colega doutor Nabil, porque sempre à disposição de nós, teve a honra de me convidar. Eu vou dar uma pequena contribuição, é uma honra estar aqui ao lado de vocês, dividir aí esse pequeno conhecimento que eu tenho com meu colega Felipe Fagotti, com o meu colega André Lozano. Então, é isso, né? Cumprimento lançado. Estou vendo que tem um pessoal aqui da Comissão da Jovem, eu sempre agradeço vocês pela participação. Sem vocês não é possível, né, a gente concretizar os eventos, então muito obrigada, espero fazer jus aí à presença de vocês. Estou vendo uma amiga querida aqui, Bárbara Tulas, minha colega também advogada, muito obrigada pela presença. Bom, é isso. Doutor Nabil já me apresentou, eu sou estou a presidente da Comissão da Jovem, né? E o que eu vou falar tem muito a ver com a jovem advocacia. A gente não fala, né, jovem advogado, a gente fala jovem advocacia. Por quê? Porque não é uma questão de idade, né? É uma questão de inscrição, né? Inclusive, na subseção de Santana, nós temos muitos colegas que vêm do setor público, né, já com uma experiência e com uma idade que não é tão jovem assim, mas na advocacia ele é um novo inscrito, então é jovem advocacia. E como eu tenho um contato direto com esses colegas, eu acabo recebendo, né, alguns questionamentos, então eu montei o que eu vou falar em cima disso. Bom, para quem não me conhece, né, eu sempre costumo falar um pouquinho de mim, eu sou advogada há 8 anos, não é muito tempo, mas eu sempre fui autônoma, né, desde que eu saí da faculdade eu sempre fui autônoma. Não tenho berço jurídico, quem me conhece sabe, tudo que eu aprendi foi na prática e foi com muita luta e errando, né? Então, eu sempre falo que uma das minhas intenções, né, como presidente da Jovem, é evitar que vocês cometam os erros, né, que eu cometi, porque é muito difícil, né? E é muito difícil para quem é sozinho e é muito difícil para quem não tem um berço jurídico, tá? Então, bom, falado isso, né, tudo que eu vou falar aqui, ele está ligado não diretamente, mas indiretamente ao tema da palestra, né? Qual que é o tema da palestra? A inviolabilidade do escritório de advocacia. O que eu vou falar são dicas e sugestões para evitar que a atuação do advogado ela possa ensejar uma investigação que possibilite a entrada da autoridade policial no seu escritório de advocacia, tá bom? Então, eu separei alguns temas aqui, algo que eu acho muito importante, que no início de carreira eu errei muito, que é a questão do contrato, né? Na ânsia, às vezes, da gente pegar o cliente, da gente fechar, todo mundo sabe que quem tem escritório, né, de forma autônoma, o quanto é difícil, né, a manutenção, a gente acaba esquecendo de fazer esse instrumento tão importante. E por que ele é importante? Primeiro, porque ele vai te resguardar, né? Você vai falar para o teu cliente o que você vai fazer, até onde você vai acompanhá-lo, certo? E segundo, que mostra que a sua atuação, ela é o quê? Ela é em defesa do seu cliente, e não tem nenhum envolvimento com eventuais atos que possam ser considerados como indícios de materialidade de autoria para investigação de algum crime. Então, assim, o que eu aconselho para vocês? Chegou o cliente, faça o seu contrato. Coloque tudo o que você vai fazer naquele contrato. Assine, não faz o contrato e deixa de assinar, gente, porque senão não tem validade nenhuma, certo? Inclusive para clientes pro bono. Às vezes chega no escritório e fala, poxa, eu vou fazer pro bono, não vou nem fazer contrato. Em uma dessa, você pode se enrolar e não ter um contrato para comprovar que a sua atuação é o quê? É uma atuação de prestação de serviços, certo? Faça para a família, né? Às vezes a gente fala, é um familiar, é um colega próximo, então faça para todo mundo. O contrato vai te resguardar tanto financeiramente quanto por uma questão que pode te dar um trabalhão, inclusive na seara criminal. Fez o contrato, né? Vou receber os honorários. Maravilha, glória, né? Vamos receber.
tudo bem, muito legal essa parte. A partir do momento que você recebeu esse valor, o doutor Nabil tem muito mais propriedade do que eu para falar, emissão de nota, né? Às vezes a gente começa, né, e sabe que é difícil, a carga tributária é muito grande, mas existem outras modalidades de fazer com que essa carga tributária ela seja possível do advogado, né, recém-inscrito na OAB, possa arcar, certo? Por que disso? Né? E daí eu falando agora com mais propriedade, que é a minha atuação na criminal, nós, advogados todos, né, não tem nenhuma exceção, mas especialmente o advogado que atua na seara penal, né, é muito recorrente de se ver advogados sendo investigados por suposta lavagem de dinheiro. Então, aonde entrou, né, as sugestões que eu dei para vocês, o contrato e a emissão de notas, que você tem documentalmente ali comprovado que a sua atuação é defender o direito, e não é defender o crime, né? Ninguém está aqui para defender o crime, a gente está defendendo a aplicação do direito penal, o devido processo legal. E esses instrumentos, eles irão te auxiliar, né? Se eventualmente isso vier a acontecer com você. Uma outra sugestão, também em relação ao recebimento, é não recebam bens, né? Sob hipótese nenhuma. Não, a gente nunca dá para generalizar dessa maneira, né? Mas o ideal é que se eventualmente seu cliente vier te pagar com bem, que você não sabe ali a procedência daquele bem, o ideal é que você sugira, né, que ele venda aquele bem e que depois você faça o recebimento dos seus honorários. Então, assim, isso eu aprendi na prática. São pequenas dicas que evitam uma grande dor de cabeça, principalmente quando nós trabalhamos na seara criminal. Isso são alguns dos primeiros pontos de um advogado investigado que a gente trata com ele. Você tem contrato, você emitiu nota, como é que você fez o recebimento dos valores, tá? Então, isso é muito importante. O segundo tema, a segunda sugestão, entenda aí como melhor for, é a respeito de parcerias, né? Como eu convivo muito com a jovem, eu vejo, é muito comum, e eu também dou essa sugestão, façam parcerias, né? Porque primeiro que vocês vão compartilhar o conhecimento, e segundo que é uma forma da carteira de clientes de vocês crescer, certo? Só que também é muito comum, né, para o novo inscrito, fazer parceria com o bacharel em Direito. O bacharel em Direito, ele não é advogado, né, porque ele não está inscrito nos quadros da OAB. Tem problema? Isso, não tem, desde que o bacharel em Direito não se apresente como advogado. E por que que eu falo isso? Porque é muito comum, né, naquela ânsia também de fechar o cliente, né, às vezes tem um elo de amizade, ou também não quer perder aquele cliente, não quer perder aquela pessoa que indicou aquele cliente, que ele se apresenta como advogado, certo? E isso não é o correto, isso pode te dar uma dor de cabeça muito grande, tanto para o advogado quanto para o bacharel em Direito, né? Então, quando vai fazer uma parceria, converse, explique para o cliente, olha, eu sou advogado, ele é o meu parceiro, é bacharel em Direito, sempre assistido o bacharel em Direito vai conseguir praticar os autos em conjunto com o advogado, certo? Outra questão das parcerias também, uma orientação bacana, participem de todas as reuniões, né? Porque quando você está no início de uma parceria, você não sabe, né, ali o que o seu colega, o seu atual parceiro, ele vai vir a falar para o cliente, né? Então, o que eu vejo muito, inclusive já tive até um cliente nesse sentido, de fazer a parceria, né, e o advogado, por algum motivo, não conseguiu participar da reunião, né, e o outro parceiro, para agradar o cliente, para mostrar a propriedade, ele falou assim, olha, tá tudo certo, me contrata mesmo. Por quê? Porque eu sou amigo do juiz. Puta, isso daí é um tiro no pé. Você pode até, né, ter um amigo juiz, né, mas o que que ele está falando? Ele está falando que ele tem influência ali, né, sobre a decisão daquele juiz, certo? Isso daí pode gerar ali indícios para se investigar um suposto tráfico de influência. Então, não façam isso, participem das reuniões, oriente os seus colegas em parceria. A parceria ela é bacana para quê? Para trocar experiência, né?
Agora, a parceria, se em algum momento vocês verem que ela não está dentro da lealdade, tanto técnica quanto íntima, a sugestão é conversar com o colega e desfazer essa parceria. Você fala, poxa, Carol, mas aí eu vou ter um puta prejuízo financeiro. Antes um prejuízo financeiro, né, do que uma eventual investigação que vai possibilitar, talvez, um ingresso no seu escritório, tá? Então, essa questão da parceria acho muito importante. Bom, agora eu vou entrar, né? Eu não consigo ele sair dessa seara aqui final, mas eu vou falar para vocês algo que é muito recorrente também, que a gente tem clientes aqui no escritório e clientes advogados, e é muito triste, que é levar a informação para dentro do presídio. Aí vocês estão me ouvindo falar, pô, eu não levo, imagina, sou macaco velho, isso daí já sei faz tempo. Ok, né? Se a informação não for uma informação codificada, né? Porque às vezes você trata com um familiar, né? E o familiar fala, olha, já que você vai fazer a visitação para o cliente, fala para o meu marido que o trabalho está tudo ok, eu estou indo muito bem. O advogado, na inocência, fala, qual que é o prejuízo, né, de dar uma informação dessa? Já que o familiar só vai na visitação, eu já vou estar com ele mesmo, pode ter muito prejuízo. Inclusive, eu vou dar um exemplo prático, obviamente sem citar nomes, de uma colega advogada, né, que está sendo investigada por suposta associação ao tráfico, porque levou uma informação parecida com o que eu falei, né? Que o que é? Chegou até o atendimento do cliente e acabou falando que o trabalho estava tudo bem na maior inocência, certo? Então, olha para vocês verem que pequenas situações podem te colocar em uma roubada gigantesca, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente vai fazer a visitação para o cliente, qual que é a nossa obrigação? Para que a gente é contratado? Informação processual. A gente vai tratar com o cliente informação processual. Eventuais situações exteriores, a visitação vai falar para ele, né, como é que está a família, como é que está o trabalho, e daí, isso daí é o papel do familiar, não é o papel do advogado, certo? Então, essa é uma orientação que comigo nunca aconteceu, né, mas vejo muito acontecer e é muito triste, porque pode acabar com a carreira de um advogado, a gente pode comprovar a inocência desse advogado, mas uma vez processado, o estigma que isso pode trazer fecham escritórios, tá? E outra situação também, que é similar a essa, mas por outro meio, e infelizmente a gente fala que, não vou falar que é comum, mas acontece, é o que o advogado criminalista receber ligação de dentro do presídio, né? O telefone toca, de repente o advogado atende, e quem que é? Ou é o cliente, ou uma indicação do cliente, o que o advogado vai desligar na cara do cliente e falar, não me liga? Não, não dá para fazer isso, né? O que educadamente vai falar, olha, eu não passo e não recebo informações via telefone. Se você quiser falar comigo, eu vou fazer a visitação, né, no parlatório para a gente conversar. Se você tiver, não conseguir, né, passar isso para alguém, tem carta, tem um familiar que vai visitar, tem assistente social, que tem o telefone do advogado. Então, assim, tem inúmeros outros meios do seu cliente pedir para que você vá até ele. Por ligação, é uma puta de uma furada, né? Vocês podem aí, infelizmente, serem investigados e terem um prejuízo enorme. E é muito comum, às vezes, a gente pegar investigações. Isso daí não é nem falando nem bem nem mal, não é questão de acusação e defesa, mas você pega uma conversa de um telefone que está grampeado, ele está descontextualizado, algo pode ter uma proporção de que, na verdade, não é aquilo que você está falando. Mas aí, para você comprovar isso daí, você vai passar por um processo, por um procedimento, isso dura tempo, né? Então, bom, essas são algumas questões que eu levantei aqui, tá? Que eu acho de extrema importância. Isso tudo para evitar, são sugestões para que, eventualmente, o seu escritório não seja, né, não tenha ali uma possibilidade de investigação
pela Polícia Judiciária. Eu não quero me estender, foi uma pequena contribuição, vamos deixar os mestres falarem. Muito obrigada por me ouvirem, muitíssimo obrigada pelo convite, doutor Nabil, espero fazer jus, né? E que eu estou aqui à disposição, como sempre, acho que todo mundo me conhece, sabe que precisando de mim é só me ligar. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Acho que está cortado. Doutor Nabil está sem Nabil, eu acho que está desligado o seu microfone. Não, é verdade. Doutor... agradeço, muito obrigado. Doutora Ana Carolina, na verdade, foram exemplos aí perfeitamente que acontecem bastante. Isso acontece bastante mesmo aí nos trabalhos, né? E é muito bom mesmo esse exemplo com relação do não da idade e sim do número da OAB. Isso aí é de grande valia mesmo. Muito obrigado, viu, doutora? Doutor Vieira, quer falar alguma coisa, doutor Vieira? O senhor que é o sabedor daí das palavras prerrogativas. Isso, doutora Carolina, é muito bom, não só para os jovens advogados, aqueles antigos também que têm um vício, que não faz contrato, como a senhora falou, entendeu? Vai na delegacia, chega lá, vai levar recado para o preso, que a família pede. Às vezes, porque a polícia, quando pega, parece que eles são em códigos para falar, entendeu? Até de drogas, de armas. Eles interpretam de uma forma. Dependendo do advogado, talvez nem esteja envolvido, mas da fala que ele fala, dá para interpretar que ele está levando um aviso lá dentro. Isso é muito importante. Parabéns, doutora. Parabéns mesmo. Agora, doutora Nabil, pode passar a palavra aí para o doutor André. Esse daí é fera nas prerrogativas. Isso é verdade, o doutor André. Ele é a cereja aí do bolo mesmo. Exatamente. É o cara que comanda as prerrogativas. Por isso que aí nós vamos inverter aí essa ordem das ordens. A gente vai começar com o Felipe Fagode, e depois a gente vai deixar aí o doutor André, porque ele, na reunião que nós fizemos, ele falou que ele queria... ele falou que ele queria ser o último, que ele falou que ele queria receber todas as perguntas, todas as dúvidas, ele falou que ele queria responder aí todas elas. Ele falou, eu sou professor, eu comando. A gente falou, tá certo, é isso aí. E um abraço para o doutor Giuseppe. O doutor Giuseppe deve estar ouvindo a gente aí, hein? Está aí só de olho. Doutora Fernanda? Doutora Nabil, antes da gente prosseguir, tem uma mensagem aqui no chat, só para a gente ver, da doutora Bárbara. Ela está dizendo assim, dicas valiosas da doutora Ana, os advogados precisam aprender a se proteger durante o exercício da profissão. Agradeço as palavras e dicas práticas. São orientações que não aprendemos na graduação, somente a prática e palestras podem nos trazer. Obrigada aí, doutora Bárbara, pela mensagem. Verdade. Doutora Bárbara, aquele abraço, hein? Sumiu. Verdade. Tem que aparecer aí, doutora Bárbara. Agora, vou dar porque a palavra ao doutor Felipe Fagode, que ele atualmente é o presidente da Comissão de Direito Penal e Processo Penal, que está fazendo aí um excelente trabalho. Agora compareceu também com um trabalho em parceria com a comissão do júri, fizeram um excelente trabalho, tem que dar os parabéns aí por esse trabalho. Doutor Felipe, por gentileza, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, doutor Nabil. Todo mundo ouvindo bem? Tudo ótimo, perfeito. Bom, então, primeiramente, gostaria de agradecer ao convite, doutor Nabil, da comissão da Sociedade de Advogados, agradecer a todos aí pelo convite, pela confiança nas minhas palavras aí, tentar agregar o máximo que der a todos os telespectadores, aí aos colegas, e aprender muito aqui, como já aprendi com a doutora Ana,
sempre bom, mesmo já conhecendo algumas coisas, recordar, porque isso daí são de extrema importância para nós. Bom, vamos começar dando boa noite ao Dr. Oswaldo, nosso vice-presidente. Em nome dele, aí, saudar toda a diretoria da OAB Santana, essa casa que eu tenho com muito orgulho, local onde eu gosto muito, minha região, onde nasci, cresci e vivi. Então, só tenho a agradecer toda a diretoria, que trabalha muito firme, todos os presidentes de comissões, doutor André Lozano, doutora Ana Carolina, sempre dispostos, colegas, doutor Vieira também, né, da área criminal. Criminal é a paixão de todos, né? É a paixão de todos, mas é uma área muito difícil, muito complexa também ao mesmo tempo, e por um pequeno descuido nós podemos cair aí em ciladas, como a doutora Ana frisou e deu diversos exemplos, e como nós vamos fechar com mais exemplos práticos ainda do doutor André Lozano, que tem experiência grande aí nesses casos. Eu vim trazer aqui um pouco uma parte importante para nós advogados conhecermos, porque às vezes nós gritamos, temos direito, mas às vezes temos que saber onde que estão nossos direitos, né? Onde que estão os nossos deveres, temos que ler. O doutor Oswaldo, muito bem, sempre, todas as palestras, todos os eventos que eu estou com o doutor Oswaldo, verdade, ele está com esse livrinho sempre no bolso, nosso estatuto da advocacia, estatuto de ética da OAB, ele sempre está com esse livrinho mesmo no bolso, é todo marcado, todo desenhado, e ele tem razão. A Constituição dá o nosso poder, né, de advogado, nossa função como advogado, no artigo 133, e temos o nosso estatuto, a Lei 8.906, de 94, e temos que estar sempre estudando ele, sempre estudando, sempre olhando e relembrando as coisas. Por quê? Dentro do nosso tema, dentro de tudo que a doutora Ana falou, de tomar as precauções, nós podemos acabar caindo em ciladas. Porém, mesmo um advogado, quando comete um erro, mesmo jeito que um criminoso, alguém comete um erro, o advogado também pode cometer um erro. Às vezes não cometer um erro, mas pode cometer um erro e vir a sofrer processo, sofrer uma busca e apreensão no seu trabalho, na sua casa, diversas formas, ter seu celular grampeado, suas conversas. E aí que bate o problema, porque quando você advoga para terceiros é uma coisa, você está calmo, sereno, salvo as exceções, que você se estressa um pouco, mas quando é com você o problema é diferente. Tanto que nos maiores conselhos falamos, né? Nunca advogue em causa própria, porque é a pior coisa que você faz, você age com a emoção, você põe a emoção no papel e tira o juridiquês total do processo, esquece da lei, vai para o coração aí, e o juiz sabe que é aquele coraçãozinho gelado, ele não está vendo a sua emoção lá, não. Então, temos que estar sempre ali resguardado. E onde que nós vamos procurar nossas coisas, nossa proteção? No estatuto da OAB, vamos procurar na nossa OAB, na nossa comissão da prerrogativa do doutor André, nos nossos colegas nós temos que buscar essa proteção. Então, vou pedir desculpa por ser, às vezes, chato de ficar lendo artigos, mas precisamos ler, porque às vezes nós falamos e nunca lembramos desses artigos. Eu mesmo, quando li alguns hoje para colocar aqui no meu rascunho aqui, eu já tinha me esquecido de muitos deles, de alguns incisos, tudo porque você vai perdendo. Então, temos que relembrar. Por exemplo, nosso artigo 7º do Estatuto da OAB está lá. São os direitos dos advogados. Então, o inciso lá, o primeiro está exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Então, nossos advogados têm que sempre lembrar isso. Nós somos livres, nós não podemos ficar impedidos de exercer nosso trabalho. A polícia, o judiciário, seja quem for, não pode impedir o advogado de trabalhar. Isso é um absurdo. Vivemos absurdos desses, vivemos no passado e vivemos no presente esses absurdos. Mais comum do que imaginamos. O nosso inciso 2, por exemplo, do artigo 7, falando já diretamente ao ponto, para não ser extenso,
não atrasar a palestra, fala tem a seguinte redação: a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho como seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativos aos exercícios da advocacia. Ou seja, nosso sentido 2 do artigo 7º está bem claro, que são invioláveis. Nossas correspondências, se das pessoas, digamos, comuns, nós somos pessoas comuns, mas como advogado estamos representando outras pessoas, representantes. Então, estamos com uma importância um pouco maior, porque estamos falando de terceiros. Então, é de extrema importância isso, a essa inviolabilidade do advogado. Para quem milita na área criminal, sabe muito bem que pese a lei exigir ordens para ter quebra de sigilo, para ter escuta, para ter não sei o quê, não é o que acontece na prática. Geralmente, nos bastidores, primeiro eles fazem uma escuta, investigam e depois eles pedem a ordem porque eles já viram que tem coisa ali. E nós temos que ter isso em mente sempre para poder fazer o quê? Brigar pelos nossos direitos para poder brigar pelos direitos dos nossos clientes. O advogado, se não estiver seguro do seu direito, dos seus deveres, ele não vai conseguir estar seguro do direito do cliente dele. Então, temos que ter sempre esse artigo 7º bem claro na nossa cabeça, não só esses 2 incisos que eu li, mas com os demais, que eu, como eu falei, não vou ler para não ficar cansativo. Então, fica bem claro. Mas aí, todos vão falar, então quer dizer que não pode, o advogado é intocável, o advogado não pode ser preso, o advogado não pode ter seu sigilo bancário, ou então a sua escuta, seus e-mails, seu escritório invadido. Lógico que pode. Ninguém é imune a nada, e nem pode ser imune a nada. Como acontece, infelizmente, por motivos alheios, cada um tem o seu motivo pessoal, às vezes a pessoa vira advogado para continuar sua prática delituosa na advocacia. Então, temos, sim, colegas que vêm desviados ou são desviados, né? Vão pelo caminho errado. Mas esses colegas têm que ter os seus direitos, têm que ter as quebras dentro da lei, como prevê a lei. Tem que ter seus direitos respeitados. O advogado, então, tem que ser separado. A sua vida particular da sua vida profissional. Então, quando um juiz vai decretar uma quebra, uma busca no escritório do advogado, tem que ser específico. Se o advogado tem um escritório, tem um local de trabalho, não faz sentido o juiz conseguir justificar uma busca na residência do advogado, num familiar do advogado, a não ser que ele esteja provas robustas para falar, não, ele esconde o material na casa dele. Porque, acredite ou não, mas assim, diversas pessoas entrando na sua casa, revirando tudo, não é uma coisa legal de se ter. Por mais que você não tenha nada e você dê risada, falar, vocês não vão encontrar nada aqui, que eu não faço nada de errado, mas vocês vão ver que você vai se sentir humilhado, envergonhado. Então, nós temos que ter bem claro isso. Então, quando receber uma ordem dessas, temos que tomar o máximo de cautela. Lembrando, a lei prevê o advogado só pode ter essa invasão dentro da sua profissão, com ordem específica e com o acompanhamento da OAB, como representante da OAB. E no caso dessas buscas, por exemplo, né? Vamos fazer uma busca no seu escritório. Vamos lá, tem a ordem judicial direitinho, está especificando endereço, local, o que é para ser retirado do seu escritório. Tem que ter bem claro lá o que é para ser retirado do seu escritório, como que vai ser retirado, porque a polícia não pode chegar lá, pegar tudo e ir embora. Você tem um escritório para tocar, como que você vai agir nos dias seguintes se a polícia levar todos os computadores do seu escritório? E aí, como você faz suas petições, seus arquivos? Então, tem que estar especificado na ordem do juiz qual documento, de qual cliente que vai ser retirado isso. E tudo direitinho. E caso, que nem o doutor André sempre fala, né, que nas diligências dele ele faz, tentar conversar com a polícia para poder fazer o quê? Levar um HD externo, um programa, para fazer o quê? Uma cópia do computador do advogado e não precisar levar aquilo
aqueles documentos, aquele HD? Porque isso você causa um grande prejuízo para o advogado. Então, dentro do nosso estatuto, nós temos lá diversas regras, no artigo 7º lá, vários parágrafos que vão protegendo o advogado. A polícia entrou no seu escritório lá, vamos dizer, você tem uma arma ilegal. Infelizmente, você tem uma arma ilegal lá, vai ser preso, prisão em flagrante. Temos que lembrar, o advogado, dentro dos seus exercícios da profissão, ele tem o quê? Ele não pode ser preso dentro do exercício da profissão. E aí, como fica? E a arma? A arma foi usada para a profissão do advogado? Não foi. Mas está lá, que você só pode ser preso em flagrante por crimes inafiançáveis. Então, tem que deixar bem claro, tem que ter isso em mente. Parece absurdo, às vezes, isso que eu estou falando, mas acontece. Pode acontecer do advogado, às vezes, ganhou uma arma de alguém, não sei o que, está lá guardado, ou resolveu pegar como honorários uma arma. Espero que ninguém faça isso. E está lá, e por azar, no dia seguinte, a polícia apareceu na sua casa. Você tem que lembrar da lei, você tem que lembrar que o delegado não pode deixar preso lá e falar, não, ele tem que arbitrar a fiança. Por quê? Porte de arma é afiançável, então você não pode ficar lá na delegacia. Lógico, você vai estar acompanhado por um representante da OAB que vai, com certeza, te orientar e te ajudar em tudo isso, mas nós temos que estar seguros nessa hora. Porque não é fácil, a polícia entra na sua casa, que é uma das coisas que eu acho que deveriam ser mudadas. Nosso estatuto fala que tem que ser acompanhado toda a busca e apreensão por um representante da OAB e pelo indicado, né, pelo indiciado lá. Porém, entram 10 policiais no seu imóvel, como que você vai acompanhar 10 pessoas? Isso é um absurdo, isso deveria ser o quê? Opa, vamos para esse cômodo, vamos realizar aqui. Não entra, cada um vai para um lado, você não sabe. Entra um com um pacote de drogas, vai lá para o fundo do seu estabelecimento, você nem viu. Daí ele fala, olha, achei aqui escondido embaixo da mesa. Então, temos que tomar esse cuidado, temos que conversar com o delegado, tratar ele com respeito, porém, ser respeitado e exigir essas coisas. Pedir para quê? Para termos o devido processo legal, as regras obedecidas, né? Lembrando, né, que toda essa diligência, uma ordem dessa judicial de busca e apreensão, ela tem que ser notificada à OAB com antecedência, para a OAB enviar um representante para poder estar lá, você resguardado pelos seus direitos. E caso isso não ocorra, o que nós temos que fazer? Falar para o delegado, doutor, por favor, aguarde, vamos aguardar um representante da OAB chegar para, assim, o doutor cumprir a ordem do juiz. Enquanto isso, por favor, todos aguardem do lado de fora. Não aceite, não, entrem para tomar um café, porque esse café deles vão se espalhar e acabou. Aí, depois, para você provar que a ilegalidade, que eles entraram antes do representante da OAB, vai ser outras dores de cabeça. Então, não me alongando mais aqui, tentando passar para o final, terem visto a hora. Uma coisa, vamos lembrar, caso essas coisas ocorram da polícia, do judiciário, vamos lembrar de uma lei recém-aprovada, que é o abuso de autoridade. Nós temos que usá-la, nós temos que aprender. A conversa, antes do início da palestra, nós estávamos falando de juízes que abusam, que nem dão um bom dia, boa tarde para os advogados, mesma coisa policiais. E assim, eles têm que respeitar os advogados. Nós temos que respeitá-los e eles nos respeitar. E a lei de abuso de autoridade está aí, apesar de grande parte aí de suspensa, aí estão numa briga, mas nós temos que usá-las. O juiz, ele não pensa 2 vezes antes de representar um advogado na OAB. E você vai responder um processo e vai ser estressante. Não pense em uma violação dos seus direitos ou do direito do seu cliente 2 vezes em representar. Lógico, com base jurídica, com fundamentação. Peça ajuda para um colega especialista nessa área. Mas teve um juiz que está passando do limite, que está extrapolando os limites, temos que representar. O juiz não é nosso inimigo, o promotor não são nossos inimigos. Porém, tem que todo mundo obedecer à lei.
Nós temos que apoiar os nossos colegas e temos que um ajudar o outro para manter a advocacia forte. Então, eu faço uma breve pincelada sobre o nosso estatuto. Tentei trazer um pouco de recordações aí que temos na faculdade, do nosso estatuto. Peço que todos leiam, releiam o estatuto sempre, que nem o doutor Oswaldo, andem com ele no bolso, hoje no celular, que você pode abaixar os aplicativos dos códigos e mantê-los no bolso. Eu tinha outras coisas para falar, trouxe alguns exemplos, mas não vou tomar o horário do nosso doutor André Lozano, que tem muita coisa, muita sabedoria para nos trazer. Então, vou devolver a palavra para o doutor Nabil. Espero que tenha sido claro. Tentei trazer um pouco mais do mesmo aí para os colegas, né? Porém, coisas que é sempre bom recordar, né? Então, fica aí à disposição também a Comissão de Direito Penal, Processo Penal, a qual estou representando hoje como presidente, né? Estamos aí. Agradecer novamente a toda a diretoria, a comissão da Sociedade de Advogados, doutor Nabil, muito obrigado pelo convite. Encerro por aqui minha participação. Muito obrigado, doutor. Doutor Nabil, antes do senhor passar a palavra para o doutor André, eu só quero acrescentar mais algumas coisas no sentido que falaram que o advogado pode responder sim. Não só na área criminal, na área civil, trabalhista e na própria criminal. Porque o advogado, se ele orienta o cliente a mentir, ou ele alterar a verdade dos fatos, ele pode responder. Aconteceu uma vez comigo no criminal, lá em Guarulhos, graças a Deus, eu não tenho essa orientação. Eu peço que ele me fale o que aconteceu. Você pode omitir alguns fatos que é muito relevante para a defesa, mas não você orientar, você vai falar que aconteceu isso e tal. Aí, não sei o que aconteceu lá, que a esposa falou, não, mas o advogado que mandou falar. Eu virei e falei, tá vendo? Virei, tá vendo como eu estou querendo o doutor Nabil? Eu falei, não, excelência, eu nunca fiz isso e não faço. Mas é perigoso, somente quando é um crime, que você orienta de uma forma, ele chega lá, está achando que sabe, começa a mudar a verdade, fala que foi o advogado que orientou. Você pode responder por parte, não por falta de testemunho, mas por parte de um crime grave. Porque que interesse que tem de você alterar a verdade dos fatos? Obrigado, doutor. O senhor tem a palavra. O senhor tem a palavra sempre. O senhor é um exemplo de ensinamento. Imagina. Doutora Fernanda, tem alguma ressalva, alguma coisa? Só agradecer mesmo a presença de todos, né, do doutor Felipe aí, que falou com bastante propriedade sobre o assunto. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui, né, em nome da nossa comissão de Sociedade de Advogados, a doutora Ana Carolina. Obrigada também a presença do doutor Giuseppe, que se manifestou aqui no chat, né, o paizão aí, todo feliz. Babão! Papai Muito obrigada também a presença da doutora Carolina Zampellini, nossa tesoureira aí, e dizer que eu estou muito feliz aqui com a presença de vocês por terem aceito aí o nosso convite. A palavra, doutor Nabil. Gratidão. Nós temos que valorizar aqui a presença da doutora Carolina Zampellini, que é a nossa tesoureira, né? É o que mexe com o dinheiro, hein? Cuidado. Exato. Com relação, nós temos que agradecer, na verdade, a toda a diretoria pelo brilhante trabalho. Doutor Felipe, uma coisa que eu falo, as suas falas, elas são de extrema importância. Parabéns. Deu para perceber, com relação ao que você fez, o estudo antes de você fazer. E até mesmo para parabenizar o seu pai, né? Porque filho de peixe, peixinho é. Então, essa que é o grande trabalho. Então, parabenizar aí pelos trabalhos. E desse fato, nós não podemos aqui tirar aqui o tempo aqui da cereja do bolo, né, para o doutor André, que é o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Santana,
que faz um bom trabalho, um excelente trabalho, que faz essa representatividade. Doutor André, a palavra está contigo. Boa noite a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado, Nabil, pelo convite. Vou chamar de Nabil porque eu já tenho como um amigo. Queria cumprimentar o doutor Oswaldo, que é o nosso vice-presidente, que repasse meus cumprimentos aos demais membros da diretoria, a doutora Carolina Zappellini, que também que é a nossa tesoureira, né, está aqui vendo se o Zoom está sendo bem pago, né, e pelas falas anteriores tenho certeza que ela tem certeza que o dinheiro foi bem investido. Cumprimento também a doutora Ana Carolina, presidente da Jovem Advocacia, ao Felipe Fagotti, presidente da Comissão de Direito Penal, e cumprimento as demais pessoas que estão aqui, membros da Jovem Advocacia, da Comissão de Prerrogativas, membros da Comissão de Direito Penal e de outras comissões. Foi me passado aqui uma tarefa difícil depois das brilhantes falas do Felipe e da Ana Carolina, mas vou tentar ficar à altura das falas, né? Sempre é muito difícil falar por último quando as falas anteriores foram brilhantes como essas. Mas, começando aqui, queria fazer uma pequena, né, pegando o gancho aqui do que o Felipe falou e do que a Ana Carolina falou, que o advogado ele tem as prerrogativas e tem diversos direitos que eles são um pouco diferentes dos direitos profissionais de outras pessoas, como os médicos, como os contadores, como os engenheiros. Isso porque ele está defendendo terceiros. Ele tem a prerrogativa e ele tem a obrigação de defender interesses que não são os dele. Ele tem informações confidenciais em mãos. Então, imaginem só um advogado que trabalha com, por exemplo, propriedade industrial. Ele tem segredos industriais em suas mãos que que são valiosíssimos e podem mudar a dinâmica do mercado. Um advogado que trabalha com direito bancário, informações privilegiadas que podem mudar os acontecimentos, que podem, de alguma forma, influenciar nos ânimos do mercado, queda da bolsa, quebra de bancos, por exemplo. O advogado penalista, né? Não vamos esquecer, eu sou penalista, a doutora Ana é penalista, o doutor Fagotti também é penalista. Temos informações, muitas vezes, que falam sobre a inocência ou a culpa de diversas pessoas. E aquelas informações, se chegarem ao conhecimento de determinadas pessoas, podem representar anos de prisão, né, ou a liberdade daquelas pessoas da forma como elas são manejadas. Por isso, as autoridades públicas não podem ingressar no escritório desses advogados. Imaginem só, né, o Nabil, que tem diversos clientes, tem o seu escritório, o Nabil trabalha, o Nabil, que é presidente da Comissão da Comissão de Sociedade de Advogados, ele tem diversos litígios envolvendo advogados, cada um de um lado, brigando pela dissolução de sociedades antigas. Imagina se entra um policial lá, sob pretexto de investigar, pega todas essas informações e repassa para algum dos clientes do Nabil, ou torna essas informações públicas, informações que não têm relevância nenhuma além daquelas partes, mas que podem representar ganhos ou perdas gigantescas. Imagina o prejuízo, não que o Nabil sofrerá, mas que esses clientes sofrerão. Por isso, quando nós falamos do escritório de advocacia, que o escritório de advocacia é inviolável, não é por conta do advogado. Eu lembro que pouco antes de eu entrar na faculdade de Direito, chegou a ocorrer uma discussão, como assim não pode entrar em escritório de advogado? Como? Que absurdo! O que eles querem esconder lá? Então é simples. Se eu cometer um crime, é só eu entrar lá
estou protegido. As pessoas falavam isso, né? Eu gosto de assistir da Atena para brigar com a TV, né? Assistir de vez em quando eu brigo até com o Fantástico. Eu sou que nem aquela moça do Lucas Silva e Silva que ficava brigando com o rádio, né? Isso daí para o pessoal mais velho vai lembrar, né? Que ficava conversando com o rádio. Eu fico brigando com a TV. E daí eu ficava brigando com a TV. Eu falava, não, não, ô, idiota, não é isso. Não pode entrar no escritório de advocacia, porque se entra no escritório de advocacia, tem diversos documentos, diversas informações absolutamente sensíveis. E essas informações não dizem respeito ao advogado, dizem respeito a interesses dos clientes. Tá certo? Feita essa introdução, a gente tem que fazer uma diferenciação, né, do que é o advogado, né, do que a pessoa do advogado e a pessoa que tem a profissão advogada, mas pode cometer crimes. Como o Felipe Fagotti falou e a Ana também falou, o advogado, muitas vezes, ele acaba pisando fora da linha, dentro da profissão ou fora da profissão. Um exemplo é quando ele recebe como pagamento algum objeto que é produto de crime. É uma receptação. Então, todo advogado criminalista, quando está no início da profissão principalmente, recebe diversas propostas de pagamento. Daí falam, olha, doutor, eu tenho aqui um computador, você não está precisando de um computador? E você fala, pô, estou precisando de um computador, o meu tá velho, né? Uso desde a época da faculdade, pô, manda aí. Aí você pega aquele computador e aquele computador é produto de furto, ou produto de roubo. Veja só, o advogado está cometendo uma receptação. Por isso que a Ana Carolina falou, olha, cuidado quando forem receber alguma coisa do cliente, quando forem receber algo em pagamento que não seja dinheiro. Prefiram dinheiro, prefiram Pix. Agora, o advogado pode fazer isso e estará cometendo um crime. Nesse caso, vejam só, a advocacia ela não permite que nós cometamos crimes. Ela permite que nós atuemos e que possamos defender pessoas que são acusadas de praticar crime. Isso sim. Mas que nós sejamos coautores, que nós sejamos partícipes ou que cometamos crimes, não. Isso a lei não protege. Então, é muito comum, por exemplo, que advogados tributaristas sejam investigados por lavagem de dinheiro, por orientar o cliente a lavar dinheiro, certo? Por abrir offshore no exterior. Essa é a função do advogado, abrir offshore para lavar dinheiro no exterior, sabendo que o cliente está usando isso para lavar dinheiro? Não. Nesse momento, ele está sendo coautor de um delito, ele está participando do delito junto com o seu cliente. Nesse momento, sim, cabe ao juiz, de forma justificada, caso necessário, determinar que a polícia ingresse no escritório do advogado. Agora, e aí? O que é necessário para que a polícia entre no escritório do advogado? Para que essa busca e apreensão seja legítima, ou até mandado de prisão. O que deve ser feito para que essa busca seja legítima? A primeira coisa, precisa do mandado. Isso é a questão básica. Esse mandado precisa especificar os objetos. Não basta falar ingressar no escritório de José da Silva, advogado, situado na rua tal, conjunto tal, para buscar objetos atinentes aos crimes. Não, precisa especificar. Precisa falar objetos que estejam relacionados à pessoa de Maria da Graça, que também é investigada nesse processo. Documentos, especificar os documentos, como, por exemplo, documentos relativos à abertura de empresas, documentos relativos à compra e venda de imóveis, certo? Documentos relativos à entrada e saída de pessoas do território nacional, passaportes, por exemplo. Então, tudo isso deve ser muito bem especificado. E, além disso, também deve haver um representante da OAB nessa busca e apreensão. Aliás, fiz parte como assessor da OAB, da equipe, né? Assim como o doutor Oswaldo também, fazíamos parte da equipe que fazia esse acompanhamento nos escritórios. É uma coisa muito interessante,
nós aprendemos muito, mas é algo muito duro, muito difícil, emocionalmente mesmo, né? Eu lembro que muitas vezes eu saía aqui da Polícia Federal, que fica na Hugo Dantola, próximo da Marginal. O meu escritório ficava na esquina da Marquês de São Vicente com o Abrão Ribeiro, e daí passava lá, entrava numa das viaturas para acompanhar os policiais, e muitas vezes passava, entrava lá na Abrão Ribeiro, eu falava assim, tomara que não seja, e daí eu falava, tomara que não seja no meu prédio, né? Sempre falava, tomara que não seja no meu prédio, quando começava a fazer esse caminho. Sabia que não era no meu escritório, porque senão eles não teriam me aceitado como representante da OAB, né? Teriam falado, ó, esse não. Mas, de qualquer forma, falava, pô, tomara que não seja no meu prédio. Por quê? Porque tinha diversos amigos lá, e, obviamente, não sei tudo que eles fazem, mas a gente ficava preocupado. Pô, é uma situação extremamente chata, extremamente constrangedora, chegar no escritório, ingressar junto com a polícia e explicar, olha, nós viemos aqui para uma busca e apreensão, vim garantir os seus direitos como profissional, garantir as suas prerrogativas, mas estou aqui num momento delicado, num momento triste, inclusive, da vida do advogado. Sendo ele culpado ou inocente, ninguém quer ver a polícia ingressando no seu escritório ou na sua residência, que é uma coisa que a polícia tem feito, né? Principalmente depois do home office, a polícia ela tem tomado muito cuidado para também pedir a representantes da OAB no ingresso nas residências, porque vejam só, o advogado geralmente leva trabalho para casa, né? Dizer que advogado trabalha só 8 horas por dia é mentira, né, Nabil? A gente trabalha, eu acho, trabalha 18 horas por dia, na verdade. Então, muitas vezes levamos documentos, levamos o computador para as nossas casas e vamos até lá, né, íamos até lá acompanhando os policiais. O que é importante, olha, chegando lá, o representante da OAB verifica se aquele mandado está correto, se é naquele endereço mesmo, se é de alguma forma, se está especificado quais documentos devem ser apreendidos, quais as buscas devem ser feitas. E garantir também garantir que o escritório não vai ser, como eu posso dizer, transformado numa bagunça, né? Existem bons e maus policiais, assim como existem bons e maus advogados, né? Toda profissão tem pessoas excepcionais, pessoas péssimas também. Na Polícia Civil e na Polícia Federal não é diferente. Existem pessoas excepcionais e pessoas que utilizam a farda, inclusive, para cometer crimes. Nós todos sabemos disso. E muitas vezes eu chegava nos escritórios e os policiais eles queriam fazer uma zona enorme. Olha, falava, ó, tirou do lugar, coloca no mesmo lugar que estava, na mesma organização que estava. Verificava se aqueles documentos que estavam sendo apreendidos diziam respeito aos fatos. Ah, mas o representante da OAB deixou mexer em todos os meus arquivos. Sim, inclusive estava lá do lado para mexer nos arquivos, para verificar se não tinha, se o que ele estava vendo dizia respeito aos documentos que constavam no mandado de busca e apreensão, ou se eram de outros clientes. Então, se era de outro cliente, se não existia dúvida sobre o que era aquele documento, nós garantíamos que o policial não ia ficar folheando, não ia ficar vendo, ele simplesmente ia passar reto. E outra questão, os computadores. Muitas vezes os computadores, muitas vezes não, o computador hoje é uma das principais ferramentas do advogado. E para quem deseja fazer esse trabalho, uma dica que eu dou, converse com os policiais antes da saída da Polícia Federal ou da Polícia Civil, para que sejam levados pendrives, sejam levados HDs externos, como o Felipe Fagotti falou, justamente para garantir que o computador fique lá, certo? Imagina, o advogado ele não pode ser impedido de trabalhar. Então, de vez em quando é necessário fazer o backup de algumas pastas daquele computador, pastas que são suspeitas, certo? E depois, para que depois essas pastas sejam analisadas.
Dito tudo isso, vem uma pergunta. Mas o juiz, ele pode determinar a busca e apreensão para o cliente do advogado que está sendo investigado, ou seja, essa busca e apreensão no escritório do advogado pode ser para buscar documentos, pode ser para buscar objetos de terceiros que não o advogado? Não, não pode. Objetos que estão no escritório de advocacia, que estão na casa do advogado, que também é a extensão do seu escritório, na maior parte das vezes, só podem ser retirados de lá, só podem ser objetos de busca e apreensão se for o advogado investigado por algum crime. Seja associação criminosa, seja receptação, lavagem de dinheiro, homicídio, não importa. Somente quando o advogado figura como investigado. Porque, vejam só, as prerrogativas, elas não são direitos dos advogados. Eu costumo dizer isso. Vejam só, as prerrogativas não são direitos nossos. São direitos que os nossos clientes têm e nós exercemos. Então, quando nós dizemos nosso escritório é inviolável, não é porque eu tenho a qualidade de advogado. É um direito dos meus clientes o sigilo profissional. E para que o sigilo profissional seja efetivo, somente com a inviolabilidade do meu escritório. Certo? Então, nesse caso, essa é uma questão muito importante e que o membro da prerrogativas que faz o acompanhamento também deve verificar, opa, é o advogado que está sendo investigado? Porque se não for o advogado que está sendo investigado, ele também pode falar com o policial e falar, ó, tem um erro aqui, esse mandado de busca e apreensão, ele claramente é legal. Não é o caso do seu cumprimento, certo? Confesso que nunca vi isso na vida. Todas as operações das quais participei, infelizmente, eram advogados que estavam sendo investigados de uma forma ou de outra. Pessoal, para não me estender mais, acho que a gente, inclusive, já acabou passando um pouquinho da hora. Eu fico por aqui, fico à disposição para eventuais perguntas, tá certo? E agradeço mais uma vez a presença de todos e de todas, bem como a diretoria, na pessoa do Oswaldo. Agradeço mais uma vez ao convite feito pelo Dr. Nabil, pela Comissão da Sociedade de Advocacia, a doutora Ana, da Comissão da Jovem Advocacia, o Dr. Felipe Fagotti, desculpa, pela Comissão de Direito Penal. Muito boa noite. Aproveitar, doutor Nabil, se me permite mais só um detalhe. E até hoje eu pertenço também à comissão lá da OAB de Central. Nessas oportunidades do Lava Jato, eu fui em 2 operações. Eu fiz um monte. Sempre me indicava o doutor Cid Vieira, sempre me indicava, nós éramos uns 4 que fazia. Eu, o doutor Primo, mais uns 2, 3 aí. Uma vez, eu arrumei uma confusão com o delegado lá, porque eles queriam estourar a porta do escritório do advogado. Isso aí foi na Rua Estela, ali na Vila Mariana. Aí eu falei, não, doutor, o senhor me permite, me desculpa, o senhor vai chamar um chaveiro. Porque não é o advogado não está aqui, porque são 6 horas da manhã. Você vai chamar um chaveiro. Aí o delegado chamou o chaveiro, demorou mais de 3 horas e abriram. Outro caso foi de um cofre. Acharam um cofre pequeno lá, queria pôr no carro da viatura e levar. Eu falei, não, doutor, pelo amor de Deus, pela ordem, já liguei para o meu presidente, que era o Marco da Costa na época, e não liguei nada, eu só dei um H. Ele falou que não, o senhor tem que chamar o chaveiro e abrir o cofre. Eu quero saber o que tem lá dentro. Porque se eles que levaram o cofre lá para a sede, você não sabe o que aconteceu. Eles podem jogar provas, jogar muitas coisas contra o advogado. Então, é muito importante. Eu adoro fazer essas diligências. Parece que semana que vem eu vou começar a fazer lá agora de novo. Mas, olha, obrigado por todos. E pode continuar, doutor Nabil. Na verdade, doutor Vieira, o senhor tem a palavra, o senhor pode pedir a palavra sempre. Nós que temos que aprender com o senhor, né? Na verdade, Vieira, você que nos representa aí pela prerrogativa. Nos
os conselhos, as maneiras, né, de como realizar os trabalhos. Então, nós temos que agradecer muito aí e ficamos muito felizes que foi com o senhor, com o doutor, essa palestra, né, essa live aqui contigo, porque aí nada melhor, claro, com todo o respeito a toda a diretoria, mas calhou de ser com o doutor que tem essa representatividade aí pela prerrogativa, né? Então, nós agradecemos bastante. Aqui nós temos que agradecer novamente a doutora Carolina Zampellini, inicialmente também agradecer também a presença da doutora Ana Carolina, pela brilhante palestra, ao doutor Felipe Pagode também pela brilhante palestra, o doutor André, que é presidente também da Comissão de Prerrogativas, o doutor Felipe, de Direito Penal e Processo Penal, e a doutora Ana, da Comissão da Jovem Advocacia. Então, nós queremos aqui agradecer a todos vocês pela brilhante palestra, ao doutor Vieira e a doutora Carolina, pela maneira que representaram. Tentar falar bonito aqui na presença de vocês, eu gaguejo. Você está emocionado. Exato. Final de ano, Natal chegando, o coração aperta. Então, aí, como diz o doutor André, nós advogados trabalhamos 15 horas. Então, muitas vezes, a gente acaba vendo a família um pouquinho na horizontal, vertical nem sempre. Então, aí acaba sendo... aperta um pouquinho, né? Começa o ano com cabelo e termina sem. Mas vamos que vamos. Nosso trabalho é esse. Agradecer a todos, em nome da diretoria da OAB Santana. Doutor Vieira, gratidão, muito obrigado. A doutora Carolina, muito obrigado por vocês fazerem parte. Agradecer a doutora Fernanda Orsi pelo auxílio, pelo apoio aqui na palestra. Ela que gosta de trabalhar aí atrás dos holofotes, fazer parte do staff, faz um bom trabalho. Com isso, agradecer a todos vocês. As perguntas, se caso alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, nós estamos aqui à disposição. Podem fazer as perguntas aqui direcionadas para nós, para qual comissão que seja, será destinada para eles possam responder e entrar em contato com vocês para poder responder aí de maneira bem bacana. Boa noite a todos, bom descanso a todos, obrigado. Vamos tirar uma fotinho só, gente? Quem puder abre a câmera. Olha, vou arrumar o cabelo aqui. Tirar o cabelo da franja, né? Os olhos. A franja dos olhos. Então, vamos lá, hein? Vamos aí, pessoal, abrindo a câmera. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Honorários. Foi! Aí. Doutor Sandro fazendo a propaganda da Coca-Cola. Não, Olha o crachá do menino. Olha o crachá do menino. Esse aí eu uso lá quando eu entro no DEIC, eu uso esse crachazão aí, ó. Muito bom, viu? Tem que, né? Opa! Tem que agradecer. Os caras dão para nós um negócio escrito advogado de papel, eu comprei isso aí mesmo no bolso. Gratidão, doutor Sandro. Saudações a todos, bom descanso. Damos como encerrado essa linda palestra. Obrigado, doutor André, obrigado, dona Carolina, a todos. Que Deus abençoe a nossa OAB de Santana. Amém. Tchau, Gratidão. obrigada. Boa noite. Boa noite. Fique com Deus. Tchau, tchau.